Começando a segunda parte da aula de hoje, Ronald Inglehart nasceu também na década de 30, igualmente ao Putnam, são da mesma geração. E quando nós falamos de influência em relação a mudanças culturais nos países, este é um nome mundial, não há dúvidas. Para quem não conhece, e nós vamos ter que dar uma olhada nessa aula lá na atividade, tá? Já vou adiantar de agora. Vocês já podem abrir aí a aba de vocês e digitar World Values Survey, tá? WVS, para ir conhecendo um pouco desse survey mundial sobre valores, tá? Que é algo que a gente vai discutir aqui agora nesta parte. Ele tem uma obra que é muito marcante na ciência política, que é The Silent Revolution, ou seja, a Revolução Silenciosa, onde ele já mostrava alguns aspectos culturais que estavam mudando, que estavam se diferenciando no mundo. Tá? Depois ele tem um trabalho na década de 90 de modernização e pós-modernização, que é justamente falando sobre a teoria de modernização. E após isto, né, não se esqueçam que quando eu falei nas outras aulas sobre a teoria da modernização, eu falei de Lipset, né, que estava ali escrevendo na década de 50 e 60. Então, após isso, houve mudanças para além, né, de mudanças industriais, mudanças pós-industriais, né, que chamamos de pós-modernização. Mas tudo isso vamos ver agora, a partir de agora, com calma. O livro, tá, pessoal, que eu tenho, ele não está aqui do meu lado, senão eu poderia mostrar para vocês, é Modernização, Cultural Change and Democracy, de 2005. Tá? É um livro que ele escreve, o professor Inglehart, junto com o Eusel, tá? Agora me fugiu o primeiro nome do Eusel, que também escreve e anota a obra junto com ele, que é uma excelente obra de teoria política. Pessoal, esse é um dos livros, na minha avaliação, junto com Comunidade e Democracia, e é por isso que eu gosto de falar sobre eles, tá? Ainda que eu não dê para vocês nenhuma das duas obras como leitura obrigatória, eu acho que como leitura complementar, para quem for trabalhar, evidentemente, isso é extremamente interessante, tá? É muito, muito instigante do ponto de vista até para pensar pesquisas e para pensar de maneira geral também, teoricamente, tá? E eu recomendo bastante, né? Então, por isso que eu dei um artigo para vocês que mais ou menos compara essas duas vertentes de uma maneira bem sintetizada, tá, pessoal? Justamente eu sei porque são livros densos. Esse aqui, por exemplo, é em inglês que eu tenho, e eu sei que às vezes vocês têm dificuldade na leitura em inglês. O que ele vai mostrar? Eles vão mostrar nesse livro, tá? Que é uma mudança nos valores culturais em função do desenvolvimento econômico. Ou seja, por causa, ou como consequência, não é uma causa, melhor falando, como uma consequência do desenvolvimento econômico, nós temos valores culturais que estão mudando. Eu vou mostrar aqui para vocês e vocês vão participar junto comigo nessa aula, ver como é que estão os valores culturais de vocês. E quais as mudanças afetam a consolidação e surgimento da democracia. Ok? Então é basicamente isto, tá? Mas é um livro bastante denso. Então, o autor, que já tinha trabalhado em outra obra, né? Esse quadro tem no livro, inclusive, se eu não me engano, está na introdução. Prestem atenção aqui, tá? Ele está falando, e o livro em si é um livro que fala sobre desenvolvimento humano, ok? Desta maneira, o desenvolvimento humano, nessas categorias aqui, processual, processo em marcha, a categoria dos componentes, né, o que compõe, e as contribuições. Vejam só, a partir disso, dessas três categorias aqui, ele tem mais essas 4 dimensões aqui, que é a dimensão socioeconômica, a dimensão cultural e a dimensão institucional. Então prestem atenção
mais ou menos para vocês entenderem a ideia do Husserl, que também está colocada nesse livro de 2005, tá? Junto com o Igor. Tu tens a teoria da modernização, que é uma dimensão socioeconômica, que eu expliquei as aulas passadas, no sentido de que as pessoas vão tendo mais condições econômicas e com isso aumentando, por exemplo, o nível escolar, aumentando a classe média. Eu mostrei aquela questão da pirâmide para vocês, lembrem-se nas aulas passadas. Isso então faz parte da modernização social. Esse é o processo. No sentido cultural, nós temos então mudanças de valores culturais, que eu já vou mostrar quais são. E na dimensão institucional, então, nós temos uma democratização, tá? Que é justamente um conjunto de valores aqui, entendido democratização, que vão possibilitar, nessa mudança de valores aqui, uma facilidade maior nesses processos, tá? Os componentes, evidentemente, aqui são os recursos socioeconômicos, não só o capital no sentido econômico, mas também o capital cultural, como a gente chama, ou, né? Não diria capital social para não confundir vocês, a gente vai fazer essa discussão mais lá para o final da aula, mas no sentido de capital intelectual, no sentido de escolaridade, né? Então, escolaridade e dinheiro aqui. Na dimensão cultural, vai ter os valores de autoexpressão, que eu vou mostrar logo mais, e na dimensão institucional, isso vai, então, trazer liberdades civis e políticas. As contribuições, olhem aqui. Na questão de dimensão socioeconômica, vai melhorar a capacidade de agir conforme suas escolhas. Isso é uma questão essencial para a gente entender o comportamento humano, vão dizer os autores, e eu já vou explicar, e é bem interessante a gente pensar sobre isso, tá? Na dimensão cultural, a gente tem mais prioridade em agir conforme nossas escolhas. Lembrem-se das discussões, por exemplo, a respeito dos clássicos, Durkheim, por exemplo, e ele fala sobre Weber, sobre Marx, sobre Durkheim. Aliás, esse livro, além de ter uma metodologia não só rigorosa, como também bastante abrangente, ele tem eu não digo rigorosidade, tá? Mas eu digo uma amplitude de discussão teórica excelente, excelente. Por isso que eu recomendo o livro. E na dimensão institucional, ele amplia os direitos para agir conforme as nossas escolhas. Ok? O que acontece? Só deixa eu visualizar aqui, pessoal, tá? E vamos pensar aqui junto comigo. Qual que é o processo que eles estão identificando? Primeiro, tu tens um crescimento econômico, tá? Que vem desde a Revolução Industrial, basicamente, que a gente pode dizer que no mundo isto se aplica do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, basicamente. Então, se eu tivesse que sintetizar o mundo, não estou falando da Inglaterra, não estou falando da França, nem do Brasil, estou falando de maneira geral, este processo ocorre mais ou menos entre 1850 até o término da Segunda Guerra Mundial, tá? Que é justamente o welfare state, que surge, né, a partir da primeira crise mundial do capitalismo muito forte do século XX, o chamado crash de 1929, né? Daí vocês têm discussões até keynesianas e tal, etc., que estão aqui correlacionadas, não é a mesma coisa que o welfare state, tá? De escolas de economia do pensamento do século XX. E isso vai trazer, tá, segurança material, aumento do conhecimento, do bem-estar, que justamente coaduna com todo um desenvolvimento do chamado estado de bem-estar social, que é, lembrem-se, né, maior escolaridade, maior fortalecimento do Estado para algumas políticas públicas que vão melhorar o bem-estar, né? Isso aqui está extremamente correlacionado, tá, pessoal? Só para lembrar vocês, eu não sei se eu falei numa aula, mas talvez na formação da sociedade brasileira eu vou explicar mais o processo brasileiro. Mas a Previdência, como nós conhecemos agora, ela surgiu, tá? Surgiu basicamente na última década do século XIX na Alemanha. Vejam só, nós temos pouco mais de 100 anos da ideia de aposentadoria.
Como assim, professor? Antes não existia essa de aposentadoria. Escolarização das crianças, esquece, né? Já convido vocês para pensarem sobre isso na minha próxima disciplina, ok? Então, esse processo mundial vai fazendo isso aqui, essa sequência. Isso vai dando também maior autonomia das pessoas, no sentido de elas viverem conforme melhor é para elas, conforme seus interesses. E a democracia, nesse aspecto, ela ganha maior proeminência, ela ganha maior relevância em termos sociais. Pessoal, aqui uma imagem clássica, né? Acho que espero não estar dando uma de ignorante, mas eu acho que é a Capela Sistina. Posso estar errado e tal. Me desculpem aí que eu sou um péssimo conhecedor das artes, tá? Mas aí né, o homem sendo criado pela mão de Deus, obra, se eu não me engano, de Michelangelo. Posso estar enganado, vejam lá na internet e tal, mas eu acho que é isso, tá, pessoal? Por que eu trago essa imagem pra gente refletir um pouquinho? Pelo seguinte, por que eu estou perguntando ali, industrialização traz secularização? Sim ou não? O que vocês acham? Professor, não sei o que é uma coisa e muito menos o que é outra. Professor, explica. Não tem problema. Bom, industrialização, de maneira geral, eles não vão se ater sobre isso, não é o objetivo do livro, evidentemente, é quando processos industriais começam a criar modernização tecnológica. Basicamente isso. Ou seja, aprofundamento das revoluções industriais. Revolução industrial primeira, segunda, terceira, quarta, quinta onda, o que quer que vocês sejam, é aprofundamento tecnológico. Por que a pergunta é trazer secularização e o que é secularização? Pois bem, secularização significa que as pessoas começam a deixar de lado, tá, aspectos religiosos da vida e começam a dar outras atribuições culturais, outra importância, né, que começam a, digamos assim, desvincular, essa é a palavra, a religião. Aqui o aspecto religioso tem tudo a ver, e nós já vamos ver algumas perguntas, do aspecto da vida cotidiana, tá? Por que isso, né? Por que talvez houvesse isso? Pelo seguinte, e aí tem uma explicação muito básica do ser humano. O ser humano, inclusive na teoria da weberiana, e ele utiliza Weber para pensar também, nós somos seres que temos que atribuir significados. Desde o primeiro ser humano lá, tá, Neandertal, depois Homo sapiens, e nem vamos falar sobre isso, né? Ele viu um raio, ele tem que explicar aquele raio. Ele viu um raio no céu. Então vocês podem ver que, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Minha mãe, não sei se era minha avó ou minha mãe, ou alguém dizia assim, quando eu era bem criança, assim que eu fui socializado, olha, quando tinha muitos trovões no céu, dizia, o papai do céu tá brabo. Não sei se vocês ouviam essa mesma expressão. Tá? E em outras religiões, nós temos Thor, o deus do trovão, por exemplo, na mitologia nórdica, né? Quem já viu aí a série Vikings sabem o que eu estou falando. Então, o ser humano, ele atribui significado às coisas. Conforme, desde acontecimentos naturais, como o trovão, que eles não tinham conhecimento que era uma descarga elétrica, hoje se sabe muito mais sobre raios e trovões. Hoje ninguém acha que, né, até talvez no sentido mais, assim, religioso, talvez alguém possa falar, mas eu acho que ninguém acredita seriamente, ou uma pequena parte da população, que aquilo seja obra divina, e não uma questão científica que ocorre naturalmente. Tem questões sobre morte, questões sobre vida, e aí, enfim, todas as questões possíveis que a gente pode, inclusive, debater, filosoficamente falando, sobre religião, ok? Aí é uma discussão teológica, bem interessante, algumas discussões que a gente poderia fazer, inclusive se estivesse numa aula presencial. Como o ser humano começa a dominar a tecnologia, é isso que os autores querem falar aqui, o domínio da tecnologia significa, então, que as pessoas começam a matar a religião.
Pessoal, tem uma frase de um autor que diz que a ciência está matando Deus. Nesse livro. Por que ele diz isso? Pensem. Porque justamente conforme alguns processos são identificados pela ciência, por exemplo, não adianta a gente ficar rezando em casa, na igreja e tal, pedindo pelo amor de Deus para não ser contaminado pelo coronavírus. É muito melhor tu ir num posto de saúde e tomar uma vacina. Ao passo que cada vez mais a ciência traz respostas muito mais claras, muito mais identificadas, segundo o meu pensamento e boa parte das pessoas, a religião perde controle. É por isso que os grandes embates intelectuais dos séculos passados eram entre igreja e ciência. E ainda há esses debates, né? Ainda há essas diferenciações. Então veja aqui de certa forma eu estou falando sobre homem, ciência, né? E talvez esteja o homem aqui no lugar correto, né? No sentido de industrialização, e aqui Deus, tá? Na imagem aqui. E isso faz muito sentido, pessoal, porque as gerações nossas anteriores, dos nossos avós, e tem uma questão geracional aqui que eu já vou falar, tinham muito mais dificuldades de bem-estar do que muitas vezes a nossa geração. E a religião tinha uma proeminência muito maior, tá? Então, é isso que se fala quando se diz o indivíduo tem mais autonomia. É uma questão bem interessante. Eu quero ver com vocês, e vocês anotem para mim aí, tá? Se vocês têm uma cultura secular ou não. Por favor, anotem aí num papelzinho aí do lado, tá? Então aqui eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão pensar o quão secular vocês são ou não, né? Então, para cada resposta positiva, se vocês disser sim para cada resposta que eu vou perguntar agora, marca um ponto aí para você, ok? Vamos começar? Valendo! Para ti, para vocês, a religião é muito importante em sua vida? Sim ou não? Aí soma um ponto se for sim. Tá? Você acredita no paraíso? Se for sim, anota um ponto. Um dos objetivos da vida é tornar seus pais orgulhosos de você? Sim ou não? Acredita no inferno? Sim ou não? Continuando. Você vai à igreja regularmente? Você se reconforta e se fortalece com a sua religião? Eutanásia nunca é justificável? Eutanásia, para quem não sabe, é a boa morte, né? É aqueles casos em que a pessoa não tem mais condições de ter uma boa vida e aí a ciência dá a morte para ela, porque ela, por exemplo, em casos de pessoa vegetativa, né? Suicídio é nunca justificável? Sim ou não? Fizeram aqui essa questão, pessoal? Vocês fizeram isso? Aí, vou dar um pause agora para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. Pensem então se vocês são ou não pessoas com secularização ou são pessoas mais não seculares, mais religiosas. Pensem aí, vou dar um pause, a gente já volta.